Olá, queridos irmãos da Casa de Bezerra, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você vai ver esse vídeo. Que o Mestre de Jesus esteja com você agora e sempre, guiando, conduzindo, harmonizando, tranquilizando. Meu nome é Rosélia Cruz e hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei de liberdade na prática. É isso mesmo. E antes de começarmos esse assunto, nós vamos fazer a subida vibratória, uma oração, uma prece, para nos ligar ao nosso mentor, para que possa expandir as nossas mentes, para que nós possamos internalizar esse conhecimento. E assim nós vamos respirando profundamente, acalmando nossas mentes, os nossos corações. Vamos nos conectando ao nosso anjo guardião, mentor inseparável que está sempre conosco. Agradecendo por ele estar sempre conosco, nos conduzindo. Sinta esse irmão, sinta esse abraço, esse conforto que ele está te dando neste momento. Dizendo a você, está tudo certo, continue. Vamos cumprimentando a equipe de limpeza e higienização que está limpando, asepsiando os lares. De onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Cumprimentamos ao patrono dessa casa, que tão carinhosamente nos acolhe. Agradecendo enormemente, grandemente pela oportunidade de estar aqui. Agradecemos também a nossa mãe, Maria de Nazaré, que com seu manto azul celestial nos envolve, confortando os corações das mães, dos pais, harmonizando e tranquilizando os lares, neste momento de grande transição que o planeta passa. E agradecemos ao Mestre a oportunidade de estarmos aqui, passando por todos esses momentos, neste momento de grande transição do planeta, nesta encarnação tão especial, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra, ó Pai, de todo mal, e assim seja. Graças a Deus. E agora, amigos, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Aí, deu certo. A lei de liberdade na prática. Eu escolhi especialmente duas perguntas da lei de liberdade do Livro dos Espíritos. Essa, a gente vai refletir sobre ela, e mais duas aí, ou mais uma pergunta, né? Tá? Então, nós vamos... deixa eu tirar isso aqui do meio para vocês verem a pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Opa, faltando. Não tem onde me colocar. Deixa eu ver se dá para diminuir mais a minha fotinha aqui, para a gente ver melhor. Está revelando o segredo do vídeo. Né? Eu coloco aqui, a gente lê e eu subo de novo, tá bom? Então, pergunta 852 do Livro dos Espíritos, né? Lei de Liberdade. Existem pessoas que, independentemente da maneira de agir,
parecem ser perseguidas pela fatalidade, né? Então, é importante nós já refletirmos sobre esta afirmativa, né, dessa afirmação. Existem pessoas que, independentemente da maneira de agir, parecem ser perseguidas pela fatalidade. Agora, vamos refletir assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho a fé, que eu oro, que eu vivo na igreja, no centro, não importa a tua religião, não importa a tua crença. Você está sempre em oração, fazendo prece, né? E, de repente, são perseguidas, se acham, acreditam, né? Perseguida pela fatalidade. Aí a pergunta é, a infelicidade está no destino dessas pessoas? Né? E aí vem a resposta do Espírito da verdade, né? Vamos tirar eu aqui para a gente ler. Aí, antes, tem umas colocações, tá? Você pode ir lá na pergunta depois e ler ela na íntegra. Agora, nós vamos fazer reflexão sobre esses pontos que eu trouxe para nós refletirmos. E aí o Espírito da Verdade diz, talvez sejam provas que elas devam se submeter nesta encarnação e que elas mesmas escolheram antes de encarnar. Certo? Então, as fatalidades são essas escolhas que a gente faz, aí podem ser, né? Talvez sejam, podem ser. Por que podem ser? O Zélio, então, quer dizer que existe outra forma de não ser? Existe. Quando nós não temos o controle do pensamento, não temos consciência, na verdade, né? Não temos consciência de que a todo momento nós estamos criando com os nossos medos, criando imagens na nossa mente, e tudo que se cria na mente, uma hora, em um momento, em um tempo, espaço, se concretiza se nós dermos mais força, pensando cada vez mais naquele medo, naquela situação que você teme que aconteça, tá? Então, exatamente tudo que acontece na nossa vida, ou são acontecimentos, né, que nós decidimos, que nós escolhemos vivenciar nessa encarnação para nosso melhoramento, ou nós criamos no consciente, quando nós estamos encarnados, nós atraímos aquele tipo de situação para a nossa vida, tá? Mais uma vez, vocês culpam o destino por coisas que muitas vezes são apenas consequência das faltas que vocês mesmos cometem. Então, essas faltas, né, que o Espírito da Verdade diz, é esse descontrole do pensamento. Quando eu deixo meu pensamento vagar, desconfianças, né, de traições, medos de acidentes, medos de desemprego, medos do que pode acontecer no futuro, então, nós deixamos o pensamento vagar livremente e acabamos criando essas fatalidades, esses acontecimentos. Então, mas aí você me pergunta, mas Rosélia, por que, né, dentro deste tema você está trazendo? Porque eu estou falando de liberdade na prática, e nós não somos livres, porque nós somos condicionados por programas, por crenças, pontos de vistas, que nós desenvolvemos lá na nossa infância, quando nós tínhamos aí de 0 a 7 anos. E como nós estudamos antes também, né, da encarnação, da concepção, esses pontos de vistas vem se propagando, né, junto conosco, se repetindo de geração para geração, de antepassados para antepassados. Então, é um momento de quê? De refletir sobre essa liberdade. Você se sente livre? Não. Você pode se sentir livre ilusoriamente, mas, na verdade, nós somos condicionados a viver programas, a viver condicionado àquele destino que a gente acha, né? Muitas pessoas acreditam que é o destino, e, na verdade, não. É porque desenvolveu na infância esses programas mentais, segundo as crenças e pontos de vista dos pais. Então, o que é isso que eu vou te explicar agora? É você viver condicionado a uma vida de sofrimentos, por exemplo, a um salário mínimo,
a dizer, eu estou desempregado por causa da crise. Isso é uma crença, isso é um condicionamento que você se coloca porque você acredita nisso. A partir do momento que você tem dentro de você a liberdade de pensar, a liberdade de criar, a liberdade de fazer o teu futuro, de criar a tua vida maravilhosa, você começa a criar, a ser dono do teu destino, respeitando, claro, as leis de Deus, as leis universais, né? E Paulo de Tarso diz, né, em 1 Tessalonicenses, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, Jesus para convosco, tá? Então, por que eu trouxe essa frase no meio, né, desta pergunta? Ela não faz parte da resposta do Espírito da Verdade, porque nós, quando acontece uma situação fatal, né, que a gente acha que é uma fatalidade, que a gente acha que foi o destino, a gente muitas vezes não tem a consciência, o conhecimento, o discernimento, a sabedoria de olhar para aquela situação e olhar e dizer, eu dou graças por essa situação, por estar aprendendo isso. Nós acabamos com todas as crenças, programas e pontos de vista que nós somos condicionados, nós acabamos aí achando que estamos sendo punidos de alguma forma, né? Então, há de pensar-se dessa forma, né? Por que estou vivenciando essa situação? O que eu fiz, né? Que pensamento eu elevei, que eu emanei para o universo para que essa situação chegasse até mim, tá? Então, o Espírito da Verdade, essa é a frase, e a resposta dele diz, tratem de conservar pura a consciência em meio aos males que os afligem e já se sentirão bastante consolados. Então, o que é conservar pura a consciência? É cuidar dos pensamentos, é elevar o pensamento ao máximo ao Pai, através da prece, do orar e vigiar sempre, né? Por quê? Porque o condicionamento faz com que nós, como eu já disse para vocês, nós sejamos presos, engessados por essa forma de entropia mental, de estar pensando sempre o negativo na situação. E aí o Espírito da Verdade continua, né? Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio, orgulho, atribuir nossos erros à falta de sorte ou destino do que a nós mesmos. Então, nós somos responsáveis pela nossa realidade. E hoje, né, você que está assistindo esse vídeo tem a oportunidade de olhar para os teus pensamentos e dizer quais os pensamentos que eu tenho alimentado. O que eu tenho emanado para o universo? O que eu tenho pensado? Quais são os meus pensamentos? Quais são as situações que se repetem? Porque se livre para pensar, você gasta a mesma energia que você gasta para pensar sobre o negativo, você também pode construir o positivo, a tua vida extraordinária, a tua vida maravilhosa, a tua vida próspera. E quando eu falo de prosperidade, eu falo no todo, em todas as áreas da vida, relacionamento, união na família, vida financeira boa, profissional, investir no profissional, buscar instrução. É isso. Quando a gente fala de criar uma vida maravilhosa, depende apenas de nós, e claro, respeitando Deus em toda a sua grandeza. E aí o Espírito da Verdade diz ainda, algumas vezes a influência dos espíritos contribui para esse insucesso, né? Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, se elas forem más, então. Nós abrimos portas quando nós baixamos a nossa vibração, a nossa frequência, por causa dos pensamentos negativos que a gente já está acostumado a pensar, atrair para nós só esse tipo de pensamento. E os espíritos, infelizmente, se aproveitam disso para contribuir mais ainda com medo, tornando essas situações cada vez mais piores no nosso inconsciente, o que faz a gente se entregar, muitas vezes, aí, a esses momentos de tristeza, de desânimo, de desesperanças, né? Então,
atente, né? Observe, reflita, esteja consciente de que quando vier um pensamento negativo, ore, vigie os seus pensamentos, eleve o seu pensamento, agradeça, vibre na gratidão, vibre no amor, porque existe, biblicamente, né, textos como o de Paulo de Tarso, dizendo: a tudo dai graças. E aqui, né, que eu já venho repetindo nessa pergunta do Livro dos Espíritos, 852, né? Orai e vigiai, está em Mateus 26, 41. Você pode conferir, você pode ficar à vontade para ler depois, tá bom? E agora a gente vai para a segunda pergunta, 863, que diz: os costumes sociais não obrigam o homem a seguir um caminho em vez de outro? Então, aqui ele está falando de costumes sociais. O que são os costumes sociais? São as crenças sociais. O que são as crenças sociais? Né? Que nós devemos viver em regras, né? Condicionados, fazer o que todo mundo faz, senão você sai da tribo, você deixa de ser igual a todo mundo e você começa aí a viver uma vida de preconceitos, né? Quando você sai daquela de viver ali em sociedade, né? É necessário, muitos costumes obrigam o homem a viver, a pensar daquela forma. Então, o que é viver a liberdade, a lei de liberdade na prática, né? Será que é vivendo, como dizem, né, andando junto com a manada, o efeito dominó de vai todo mundo junto? O que nós devemos para mudar a situação, por exemplo, dos lares, do mundo atualmente, ajudar no progresso da humanização, ou simplesmente mudar a situação dos conflitos no lar? Nós já estamos contribuindo muito com a sociedade quando a gente cuida do nosso jardim, da nossa família, né? De nós mesmos, da nossa mente. O que nós podemos fazer, né? Neste caso, não estará ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações, né? O que chamamos de respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Então, será que nós pensamos livremente? Será que nós temos essa liberdade, né, de pensar como nós queremos? Ou será que a gente vive decidindo, fazendo escolhas para agradar ao outro, né? Porque somos influenciados pelo outro. Aí o Espírito da Verdade diz: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a tais costumes, é porque eles convêm. Então, toda escolha, toda zona de conforto tem um ganho, né? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, mas o seu todo amor próprio, que faz com que prefira morrer de fome a abandoná-los. Então, você vê que existe toda uma crença, todo um condicionamento, um engessamento, uma prisão emocional de crenças, de programas, de pontos de vista que fazem com que a gente ande conforme a manada anda, viva conforme a sociedade vive, porque existem ganhos aí, né? É muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil apontar o erro do outro, dizer que o outro é o culpado pela nossa situação, do que olhar para dentro de nós e decidirmos, a partir dali, mudar e fazer diferente. Sócrates, grande filósofo, quase 500 anos antes de Cristo, criou um método que consistia em questionamentos, em perguntas, né, tanto ao outro quanto a si mesmo, né? Então, eu sempre, nos meus atendimentos, eu falo sempre sobre a importância da pergunta dentro de casa, né, para as crianças. Se você fosse a mãe, se você fosse o pai, o que você faria para resolver essa situação? A criança precisa começar a ter essa sensibilidade de ser empático, de se colocar no lugar, né, do outro. Tá? Então, você pode
se fazer perguntas também para resolver situações difíceis na tua vida. Por que estou vivendo essa situação? O que eu tenho que aprender com ela? O que eu posso aprender com ela? E como eu posso melhorar essa situação? Tudo isso são questionamentos e o teu inconsciente vai trazer essas informações, né? Pergunte, sempre duvido, isso é uma crença minha? Isso é um ponto de vista meu? Isso é um preconceito meu? É algo que eu absorvi de alguém? Eu estou repetindo o comportamento padrão de meus pais? Ou isso daí é genuíno meu? Eu preciso entender quem sou eu. Se eu estou sendo sincero nas minhas escolhas, comigo mesmo, me respeitando. Só assim nós teremos um progresso, nós teremos uma expansão mental em todo o planeta, né? A começar por nós mesmos, nos conscientizando de que o autoconhecimento, a busca interior se faz necessário neste momento e nos perguntarmos: eu sou livre para pensar? Você é livre para pensar? Só que o que é que te deixa condicionado? Os programas, as crenças, as limitações que te colocaram na infância. Isso não é para você. Frases como essa, isso não é para você. Você não consegue, você não sabe fazer nada direito. Tem condicionado a população. São crenças genéricas, gerais de toda a população, que nos meus atendimentos eu tenho feito bastante, eu tenho encontrado bastante. E são viradas de chave que nós precisamos, essa frase clichê, né? Que faz com que nós tenhamos uma expansão mental. A vida que a gente vive hoje é uma vida de liberdade ou uma vida de ilusão? Você vive condicionado a quê? A buscar o teu alimento, a se preocupar com contas pagas, ou você entende que Deus é prosperidade, Deus é abundância, pois o filho dele disse: eu vim para que tenham vida em abundância, e abundância em superabundância. Então, o que faz você estar condicionado? E agora nós terminamos a nosso vídeo com esta fala de Mateus, esse escrito de Mateus, que diz: pedi e dá-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Está em Mateus 7:7. Então, se você está em busca do seu eu, em busca de respostas, elas estão dentro de você. Cabe a você fazer as respostas certas, porque Deus nos escuta. Muitas vezes nós não temos a resposta que queremos, porque nós não sabemos a forma certa de fazê-la. Então, se pergunte, né? Como eu me conecto com Deus? De uma forma genuína, de uma forma instantânea, intensa e profunda, para que eu possa obter as respostas que eu quero. É através da prece, do orai, do vigiai, dessa conexão interior que você faz com você mesmo. E eu agradeço muito a oportunidade, meus queridos amigos de Bezerra, e vamos aí para a prece final, agradecendo imensamente ao Pai. Vamos primeiramente nos ligar novamente ao nosso mentor, as equipes que estão aqui nos conduzindo, nos orientando, agradecendo a todos a oportunidade do aprendizado, serenando os nossos corações. Nós vamos fazer as vibrações finais, elevando o nosso pensamento ao Pai, vibrando pela paz no mundo, pela paz em todos os planetas, via lácteas e galáxias dispersas e pelo universo. Vamos pedindo, né, e vibrando pela paz universal em todos os planetas, em todos os países. Vamos vibrando pelos presidentes,
pelo presidente brasileiro, principalmente, e todos os outros, né? Hoje eu digo que o planeta Terra é uma casa universal, onde o nosso objetivo é a expansão mental. Então, que nós possamos vibrar pela união entre os povos, que nós possamos vibrar pela união nos lares. Vibramos pelos hospitais, pelos asilos, pelos albergues, vibramos pelos presídios, vibramos principalmente pelos cárceres, aonde estamos aprisionados em nossas mentes. Principalmente essa prisão, que é a prisão mental. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos conduzindo. E assim nós fazemos a prece que Ele nos deixou há 2000 anos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.